Graça e paz, igreja, povo de Deus, como vocês estão? Espero que estejam em paz nos seus lares, com saúde. Confesso aos irmãos que a saudade está grande, tá apertando muito. Queria muito estar com os irmãos, muito, né? Poder cultuar a Deus lá no nosso templo, cantar aqueles louvores, né? Patrick, família, Naila, saudade de todos os irmãos. Receber aquele abraço na recepção, né? Poder estar juntos com os jovens. Mas vamos até parar um pouquinho e falar nesse assunto porque mexe, né? Estamos muito sensíveis nesses dias. Amados, assim como acredito que todos vocês, eu também tive um período para entender, tentar entender tudo que está acontecendo, né? Perceber a estação que nós estamos vivendo. E eu tive uma grande ajuda nesses últimos dias, que eu tenho que agradecer muito a Deus por essa oportunidade, que foi a internação da Camila, minha irmã, a caçula, né, a mais nova, e onde ela esteve numa situação muito delicada. E naquele momento, amados, eu vi que todas as preocupações que essa pandemia estava trazendo para mim, como indivíduo, eram ínfimas, eram minúsculas, perto da gravidade, perto da severidade, perto do risco do bem maior que nós temos, que é a vida. Porque a Camila estava numa situação muito delicada. Então, amados, quando aquilo aconteceu, Deus me fez um questionamento, né? Vamos sair da caverna? Deus me perguntou. Vamos sair desse enclausuramento mental e sentimental e vamos pôr em prática as coisas que eu quero. E nesse contexto, amados, de oração, né, apareceu para mim uma ideia e eu topei. E ela é bem desafiadora, mas eu compartilhei com algumas pessoas, vou compartilhar com a igreja porque é mais uma forma de eu me comprometer, né, com um compromisso que eu já aceitei. Eu topei ler a Bíblia em 90 dias. Puxado, mas amados, tem sido maravilhoso. Inclusive, por que eu estou contando essa história? Porque este estudo que eu vou começar hoje, ele parte da reflexão, da meditação nessa leitura que eu estou fazendo da Bíblia. E quando eu estava lendo a Bíblia, me veio à mente alguns casos que eu vim lendo, aonde o erro ou o acerto, eles perpassam, eles fluem pelo tema deste estudo, né? Então, qual vai ser o tema deste estudo? Em tempos de crise, seguimos por propósito ou por necessidade? Em tempos de crise, nós vamos nos mover por propósito ou por necessidade? Propósito versus necessidade. E é o que nós estamos vivendo, um tempo de crise. E através desse estudo, o que Deus quer falar com você, o que Deus quer te encorajar, te incomodar, tirar você desse enclausuramento mental, sentimental, espiritual, é mediante essa reflexão. Então a minha oração é que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Amados, eu estou aqui no meu lar gravando um vídeo, você está no seu lar ouvindo esse vídeo. Essa distância é grande, a dificuldade com que você entenda a profundidade do que eu quero falar. Eu escolhi uma palavra que você vai entender, mas diante disso tudo, eu quero entregar tudo nas mãos de Deus, porque quem vai fazer a obra necessária na sua vida é o Espírito Santo. Isso me traz muita paz. Amém? Glória a Deus. Amados, eu estou empolgado demais. Eu estou saltitante. Minha vontade aqui é de gritar, de enfiar os braços assim para essa câmera, assim, pegar você e dar um abraço forte e falar: meu irmão, vamos junto. Vamos mudar esse cenário, vamos cair
para dentro dessa situação de crise e vamos juntos decidir nos mover por propósito. Amados, existe um propósito nas nossas vidas. Nós não estamos aqui à toa, não estamos aqui a passeio, amados. Essa pandemia não é obra do acaso. Essa oportunidade que essa pandemia está nos dando não é por acaso. Estamos aqui para sermos impactados sim por essa pandemia. E eu não quero que quando ela passar tudo volte como era antes. É a última coisa que eu quero. Eu quero continuar sendo mudado, transformado. Eu quero me preparar. Porque a palavra de Deus nos diz em Mateus 24, o próprio Jesus, o próprio Mestre falando, dias piores virão. E eu também não estou preocupado o quanto pior vai estar. Eu estou preocupado o quanto o Adson como indivíduo e eu, o Adson como igreja, é parte do corpo de Cristo. Tenho que estar preparado para quando dias piores virão, eu possa continuar decidindo me mover por um propósito. Entende, igreja? E eu quero ser claro com vocês, eu quero ser o mais claro, eu quero que esse estudo seja o mais claro possível, o mais aplicável possível na sua vida. Porque hoje Deus me deu um propósito que Deus me deu, eu já falei algumas vezes para a igreja, é ser ponte, ser um elo de ligação entre gerações. E às vezes eu me sinto frustrado, não vou te enganar não, quinta-feira eu marquei um GF online com os adolescentes, talvez o nosso grupo tenha, eu vou contar, mas uns 20, um pouco menos, um pouco mais. E eu fiz um vídeo, e eu fiz um GF online ontem, e tinham 2 jovens, 2, mais a Camila e o Stefano que estão andando comigo, mas não são jovens, então vamos focar uns 5, sendo mais otimista. Isso às vezes não deixa, mas amados, já passou, porque eu não estou aqui para olhar números, quantidades, eu não estou aqui para ficar frustrado com esse tipo, eu estou aqui para cumprir o meu propósito, eu tenho que fazer ele da melhor forma possível, com todas as minhas forças, e elas estão renovadas para a honra e glória do Senhor. Então vamos lá. Eu quero começar pelo começo. Então, amados, abra a sua Bíblia aí com a sua família no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. E nós vamos começar em Gênesis. E aí eu vou transcorrer alguns versículos, alguns eu vou ler, alguns eu não vou ler, mas em casa você fica à vontade para se aprofundar no estudo, amém? Então, amados, tudo começa com Gênesis 1:1, quando Deus diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, depois que Deus criou os céus e a terra, ele vai lá para o versículo, ele vai fazendo toda a criação, haja luz, houve luz, ele separa a água da terra, tal. Aí você pode ir lendo depois com calma. Aí quando chega, amados, no versículo 1:31, Deus diz assim: e Deus viu que todas as coisas que ele havia feito, e eis que era muito bom. Então esse muito bom é porque não era bom, era muito bom. Era assim, se fosse colocar no nosso linguajar, era perfeito, né? Então ele diz assim, era muito bom. E houve a tarde e a manhã do 6º dia. Então depois que Deus viu que tudo era muito bom, né, depois que ele criou os céus e a terra, ele tem uma ideia maravilhosa. Ele fala assim, façamos alguém a nossa imagem e semelhança. Amém? Então olha aí no capítulo 2, versículo 7. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou uma alma vivente. Amém. Então, depois de ter feito tudo, ter feito a terra, os animais, as árvores, Deus falou, façamos o homem. Então ele vai e tem a ideia de criar este homem. Então no 2:8 diz assim, o Senhor plantou um jardim na direção leste no Éden, e ali ele colocou o homem a quem havia formado. Então depois de ter feito tudo, Deus faz um jardim, ele faz uma área própria para ele se relacionar com o homem, ele chama esse lugar de Éden, o jardim do Éden.
E ali ele deixa tudo organizado, tudo pronto, a casa arrumadinha, tudo certinho para receber a obra-prima da sua criação, o homem. E ele coloca o homem nesse jardim. Amém? Então no 2,15 diz assim: e o Senhor Deus colocou o homem, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Opa, opa, opa. Então, depois que Deus fez, organizou tudo, transformou o caos em uma ordem, deu ordem às coisas, né? Porque o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face do abismo. Então Deus pega o abismo, transforma nesse planeta maravilhoso, tudo ordenado, a gravidade exata para ter vida, a rotação exata entre eixos para ter vida, a rotação exata em torno do Sol, a distância exata do Sol para que tenha vida. Eu sou apaixonado por isso, tá, amados? Tudo é perfeito, a física que Deus fez é perfeita para que tenha vida, para que a vida continue a existir aqui na Terra. Gravidade, rotação entre eixos, rotação em volta do Sol, tudo perfeito. Então, depois de ter feito tudo perfeito, ele faz o Éden, um jardim especial construído para que ele se relacionasse com o homem. Então, no 2,15 é o ponto-chave do estudo. Vamos ler com calma. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden. Beleza? Não parou aí. Agora, olha só. Para cultivá-lo e guardá-lo. Então, Deus não só cria tudo isso e põe o homem lá. Ele fala, agora você tem um propósito de vida. Guardar e cultivar o jardim do Éden. Então, mas a partir de agora o homem não estava ali de férias, não era para dormir o dia inteiro, não era só para brincar com os animais, ele tinha um propósito de vida. Da mesma forma que você está aqui na Terra, não é a passeio, não é só para cuidar do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Deus tem um propósito para a sua vida. E nós precisamos urgentemente, se não sabemos ainda, ouvir qual é esse propósito. Para que Deus te criou? Amados, existe uma vocação em você. E nós precisamos descobrir isso para ontem, porque o pior do que você não cumprir o propósito é você não saber qual é esse propósito. Então Deus é claro com Adão e diz, o meu propósito ao te criar é que você guarde, cuide do jardim. Então a partir de hoje, todos os dias que Adão acordasse, abrisse seus olhos, respirasse, falasse, estou vivo, o que ele deveria fazer? Cumprir este propósito, que era guardar e cultivar o jardim do Éden. Amém? Então tá. E aí, no versículo 2,16, o Senhor dá as regras. Tudo tem regras, amado. Nós temos regras. Eu posso resumir todas as regras em duas para você. Amar a Deus acima de todas as coisas, eu posso dizer para vocês, porque quem resumiu foi o Mestre, o unigênito, Jesus. Ele resumiu tudo em 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a você, como a ti mesmo. Então são regras, isso são regras elementares, fundamentares. Tudo que você for fazer deveria obedecer essas 2 regras. Estou amando Deus acima de todas as coisas? E estou amando o meu próximo como a mim? Né? Então tá. Então Deus faz umas regras. Se você olhar aí o versículo 16, Deus fala assim, olha, Adão, tudo beleza, tudo certinho, mas existem algumas regras. Além de cumprir o seu propósito, você não pode comer daquelas árvores que estão no centro do jardim, do conhecimento do bem e do mal e da vida. Essa é a regra. Entendido? Claro? Foi claro com você? E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, de todas as árvores do jardim tu poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás, pois no dia em que dela comeres, tu certamente morrerás. Então ele falou assim, olha, aquela árvore está lá no centro do jardim, não coma. E estou falando com você qual é a regra, estou falando qual é a consequência. Se você comer, você vai morrer.
Então, qual é o resumo, amados, do estudo de hoje? Precisamos nos mover por propósito. Precisamos conhecer e nos mover por propósito. E precisamos entender que existem regras para seguir. E toda regra, cumprida ou não cumprida, tem consequências. Então, amados, depois disso aí, Deus olhou no versículo 18 e falou assim: olha, não é bom que o homem ande sozinho. Façamos para ele uma ajudadora, uma companheira, uma varoa. Então Deus faz Adão cair no sono, a história que todos nós conhecemos, retira sua costela, faz uma igual, faz uma que é carne da carne dele, e entrega para ele, né? Então, aí nós vemos no versículo 21 e 22 a criação de Eva. Então no 3:1, amados, em 3:1 entra um X da questão aqui. Adão, Eva, o Éden, Deus vinha todas as tardes estar com ele, um cenário assim perfeito, né? O homem estava sozinho, não é bom que o homem ande sozinho, façamos uma ajudadora, Deus faz Eva, entrega para Adão, tudo certo. E quando eu olhei para esse estudo, esse de Eva e de Adão, assim, Senhor, parece que eu estou olhando para a minha vida, saudável, não estou com corona, nem com outra doença, minha esposa saudável, meus filhos estão saudáveis, o Senhor ainda tem tido graça e tem me dado condição de ter um bom sustento, minha esposa da mesma forma, nossa casa, nosso carro, os familiares em torno também estão bem. E por que estou angustiado? Por que então que esse coronavírus tem me afetado, esse confinamento, o fato de não poder ir onde eu gostaria de ir? Lembrei agora do estudo maravilhoso que a irmã Virgínia deu, só porque eu não posso ir onde é que eu quero ir, né? Olha, mas eu posso estar na minha casa, ter minha cama, né? Internet, eu posso estar aqui, eu estar gravando estudo para vocês, eu posso ler a palavra, eu posso me organizar, fazer tantas coisas, como a irmã Virgínia falou, eu posso fazer cursos, né? Já me inscrevi num curso para fazer nos próximos dias de escatologia. Então, e mesmo assim a gente às vezes deixa nos abater. Então, amados, aqui nessa parte eu estou falando isso por quê? Porque é o que acontece com Adão e Eva. O diabo, amados, ele fica ao nosso derredor. Para quê? Para nos conhecer, para saber aonde ele pode jogar a sementinha dele, para que ela germine e dê frutos ruins na nossa vida. E assim ele fez com Eva. Aparentemente, qual era a necessidade de Adão e Eva? Comida? Não tinha. Casa? Não tinha. Relacionamento com Deus? Não tinha. Tudo certo. Né? Tudo certo. Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus, Eva foi feita à imagem e semelhança de Adão. Né? Tudo certo. Amados, mas o diabo é astuto. Igreja, o diabo é muito astuto. Então o diabo começa a interagir com Eva e fala com Eva, questiona Eva o porquê que ela não podia comer daquele fruto da árvore. E a Eva vai e fala, ela sabia, Adão conversou com ela, falou, não, ó, Deus já tinha me falado, mesmo antes de você estar aqui, que não podia comer, porque ela sabia, ela falou, não posso comer, porque certamente morrerei. E o diabo, amados, ele é astuto, ele distorce as coisas. E ele distorceu mais uma vez a verdade. Ele conta uma meia verdade. Ele fala, olha, não é bem assim não. Se você comer, Deus não quer que você coma, porque se você comer, você vai ser igual a ele. Certamente não morrerás. Amados, é claro que hoje a gente tem um entendimento que morrer vai muito além da morte carnal. A gente está falando ali de uma ruptura do relacionamento que eles tinham com Deus, né? Toda aquela consequência. Mas a questão toda é que quando o diabo falou isso,
A semente dele encontrou uma necessidade em Eva. E Eva olhou para o fruto e desejou o fruto. E falou, eu quero isso. Então, amados, Eva decidiu, neste momento onde é que o diabo jogou a isca e fisgou ela decidiu parar de se mover por propósito. Qual era o propósito? Lembra qual é o propósito? Cuidar do jardim. Cuidar do jardim, cultivar o jardim. Ela deixa de fazer isso, ignora as consequências do pecado, da regra que era não comer, e se move por necessidade. A partir de agora Eva sentiu uma necessidade de comer aquele fruto. E ela vai e pega o fruto e come. Então ela se moveu por necessidade. Amados, quantas vezes nós temos nos movido por necessidade? Ah, porque eu preciso fazer isso, porque eu preciso falar, porque eu preciso contar essa mentirinha, porque eu preciso garantir o meu sustento, porque eu preciso falar isso para o meu esposo, para mim. Precisa mesmo, amados. Fazer isso está alimentando, está executando o propósito que Deus deu para a sua vida? Pensa nisso, amados. É nisso que eu tenho pensado. O quanto eu tenho feito coisas para cumprir o propósito da minha vida e o quanto eu tenho envergonhado o Evangelho. Tenho amado Deus acima de todas as coisas na minha atitude? Eva amou a Deus acima de todas as coisas quando ela decidiu comer do fruto? Não. Eva amou o próximo como ela deveria se amar quando ela pega o fruto e oferece para o marido? Não. Entende? Ela não se amou, não amou a Deus acima de todas as coisas, descumpriu o que Deus queria, não se amou porque ela agiu por necessidade, então ela não continuou cumprindo o propósito que Deus tem para ela, e não amou o esposo, Adão, quando ofereceu para ele. Então, mas pense bem, porque toda vez que nós decidimos nos mover por propósito, por necessidade, existem consequências. Então a semente do diabo encontrou uma cova, encontrou um buraquinho, encontrou uma terra fértil no coração de Eva, caiu lá, germinou, ela desejou aquele fruto e ela caiu, né? Então, amados, tudo tem consequências. E aí, a partir daí, você pode continuar lendo no capítulo 3. Eles têm consequências duras, são expulsos do Éden. Adão tem que começar agora a cultivar, começa a ter ervas daninhas, começa a ter que trabalhar, a ter o sustento do suor do seu rosto. Eva, amados, leia a consequência de Eva. Isso é um outro estudo, de uma outra oportunidade, que se Deus nos permitir eu vou estar gravando com vocês, mas fica para um outro momento, que é as consequências do pecado de Eva. Porque não é só as dores do parto, como a gente frisa bem. Tem no finalzinho do 16, tem uma consequênciazinha ali que ninguém lê. Lê lá, depois você me manda uma mensagenzinha dizendo o que você entendeu de toda a consequência para Eva. Fica aí na curiosidade, que o Espírito Santo te deixe bem curioso para o próximo estudo. Então tá, amados. Então eles são expulsos, tem toda essa consequência e muda o curso da história deles, da humanidade. Então eu queria neste momento te dizer o quão importante é, resumindo, terminando o nosso estudo, se mover por propósito e não por necessidade. Eu sei que estamos vivendo dias difíceis. Eu sei que de alguma forma tudo que está acontecendo está atingindo você. Mas respira fundo, chama o Espírito Santo, invoca a presença dele, vai para o seu quarto, fala, Senhor, tenha misericórdia, eu não quero mais me mover por necessidade. Eu ouvi, eu entendi e eu decido que eu quero e eu vou me mover por propósito. Amém? Eu quero te encorajar. Se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém, fique à vontade. Se você quiser compartilhar o canal da igreja, porque assim eu acredito muito que é uma palavra rema para os nossos dias e pode abençoar outras pessoas.
E eu quero te encorajar. Terça-feira que vem vai ter um outro estudo também sobre isso, sobre tempos de crise, se mover por propósito ou por necessidade, com um outro personagem que é, né, ele é um precursor do propósito de Deus na humanidade, ninguém menos, ninguém mais do que Abraão. Vamos falar sobre Abraão. Depois nós vamos ter outros personagens para estar falando, que Deus já nos deu a estratégia. Vamos falar sobre Jacó, vamos falar sobre José, vamos falar sobre Davi versus Saul, vamos falar sobre Arão versus Moisés. Então, amados, vamos comigo, vamos nos aprofundar. Deus tem muito mais para falar com você. E decida sempre se mover por propósito e não por necessidade. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida e conte com as minhas orações. Tenha um abraço agora espiritual bem apertado em nome de Jesus.